Bem, amigos e amigas, hoje é um 18 de outubro de 2025. Trago muitas notícias em vídeo, inclusive a todos vocês. Uma delas é aquela do líder do MST, o Stedley, que diz que tem a intenção, já está fazendo reuniões, para mandar brigadas do MST para auxiliar a Venezuela para defender o seu território de uma iminente e provável invasão dos Estados Unidos. Mas também nós temos aquela notícia de que a Janja está em Roma e falando sobre alimentação, diz que inclusive o Brasil vai remeter a alimentação para a faixa de Gaza, aquela que o Brasil saiu do mapa da fome. É uma engana bobo, porque nós temos muitos brasileiros que ainda passam fome nos dias de hoje. Mas ela, mais uma vez, vai se livrar de viajar junto com o presidente. Ela já foi designada, dali ela desloca para a França, que segundo Alckmin, que está respondendo pela presidência, seria sem custos. Só se ela vai para a residência do muito amigo do casal, o Emmanuel Macron, sem custos para nós contribuintes. Só pode ser dessa forma, porque um aparato de segurança, com certeza, ela levará. Mas também nós temos uma notícia muito preocupante. É aquela de uma denúncia que está acontecendo nos Estados Unidos, que já aconteceu quando ele estava preso lá na Espanha. Um ex-braço direito de Maduro, e antes já era do ditador anterior, o El Polo Carvajal, e com certeza vai trazer muita preocupação, porque ele cita o nome do presidente Lula, de um dos beneficiários num esquema de ilícitos que a Venezuela financiava, e dentre eles estava o presidente Lula. Mas vamos esperar os outros acontecimentos. Antes disso, tenho a lembrar a vocês que o Ciro Gomes se desfiliou do PDT e após 20 anos aproximadamente. E agora ele deve estar indo para o PSDB e já diz que será candidato da direita para combater Lula, porque lá no seu estado o seu partido antigo se filiou ao PT, o que ele não concordou e saiu. Também lembrando que o plenário derrubou uma decisão monocrática do Barroso, aquela sumidade que se aposentou do Supremo Tribunal Federal, que havia autorizado que enfermeiras fizessem abortos em algumas situações. Mas o plenário se reuniu, liderado pelo Gilmar Mendes, e derrubaram essa decisão dele, que foi fechar das portas e, segundo dizem, com as mãos de sangue pelo aborto. Já também empresas estatais registram o maior rombo do século. Já em 2024, havia sido 8 bilhões. E agora, em 2025, até agora, 8 bilhões e 300 milhões em 2025. E quem acha que a nossa economia vai bem é porque não olha as notícias, com certeza. Também nunca mais ninguém vai falar grosso com o Brasil. Isso é o que diz Lula. Mas vamos a esta informação vinda dessa delação do ex-braço direito de Maduro. O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nesta sexta-feira uma reportagem do site U8N Plus, que reproduz informações de Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência venezuelana,
sobre suposto financiamento de líderes e partidos de esquerda, inclusive Lula, por meio de recursos da petroleira estatal PDVSA, durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Vale lembrar que essas denúncias, embora o Javier Milei tenha relembrado isso aí, não é novidade, né? O Carvajal já havia falado nomes, né, de políticos de esquerda patrocinados pelo dinheiro do narcotráfico na América Latina, né? Inclusive nomes de Lula apareceu por lá, Dilma, enfim, desde quando ele estava preso na Espanha. Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência chavista, confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petros, né, o Lula, Kirchner, Evo Morales e Podemos, usando fundos da PDVSA, revela The Objective Infobay. Enfim, essa grana aqui é da PDVSA, né? Mas o El Pollo, inclusive a Elisa Robson, que é uma jornalista brasiliense, esteve na Espanha, entrevistou o Carvajal, e no livro dela ela conta que tem dinheiro do narcotráfico na política de esquerda latino-americana. E aí eu trouxe também a designação da Janja pelo presidente para que ela represente o Brasil na França. Agora parece que ela é uma entendida em tudo, depois de ter sido primeira-dama e agora nomeada também com cargo na presidência, com toda a assessoria à sua disposição. Pelo que nós saibamos, ela é formada em sociologia, é uma socióloga, mas parece que ela entende de tudo agora. Ou ela é muito entendida por ser esposa do presidente, ou as autoridades que estão nesse governo hoje são muito incompetentes. Após o decreto que formalizou o seu acesso ao gabinete da presidência, a primeira-dama Janja da Silva foi designada pelo Itamaraty para representar o Brasil em Paris, na França. A viagem está programada para domingo e deve durar até terça-feira, dia 21. Janja estará no Seminário Internacional Diálogos Transatlânticos, Transição Energética, Educação Ambiental e ODS. Fundado há 2 décadas, o grupo atua em temas ligados a direitos humanos, ecologia e mobilização cidadã. A primeira-dama embarca para a França depois de cumprir a agenda de 4 dias em Roma, onde acompanhou o presidente Lula no Fórum Mundial da Alimentação. A matéria que acabou de sair do Portal Metrópolis, da coluna Igor Gadelha, a matéria é a seguinte, em meio à polêmica sobre decreto, governo Lula manda Janja para Paris. Então tá aí, mais uma viagem da Janja, essa autorização para viagem sem ônus para os cofres públicos, de acordo aqui com a matéria, foi assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava como presidente interino durante a viagem de Lula para Roma. Segundo o decreto que autoriza a viagem, Janja estará em Paris de 19 a 21 de outubro, a convite da Associação Altre Brésile, e ela vai participar de um seminário sobre transição energética e educação ambiental. Mais uma viagem marcada aí para a primeira-dama, de acordo com Geraldo Alckmin, sem custos para os cofres públicos. Sua primeira-dama é estilo e elegância, né? Nada de breguice. E olha isso aqui, olha isso aqui. O governo Lula manda ele para Paris. Será que ela tá felizinha assim porque foi para Paris? E aí tem mais uma notícia, que pela primeira vez eu concordo com o Stedley, que deve mandar as suas brigadas para lutarem pela Venezuela, e que seja logo. E Donald Trump, que não fique só dando um susto na Venezuela, mas parece que tem mais pessoas esquerdistas aí dispostas a ir. Basta Stedley conversar com eles e talvez aumente o número dessa sua equipe brigadista em defesa da Venezuela. Movimentos da América Latina, vamos fazer reuniões, já estamos fazendo consultas para, no menor prazo possível, organizar
brigadas internacionalistas de militantes de cada um dos nossos países para ir à Venezuela e nos colocarmos à disposição do governo e do povo venezuelano. Queremos repetir, assim, aquela epopeia histórica que a esquerda mundial fez durante a Revolução ou a Guerra Civil Espanhola de 30 a 36, aonde milhares de militantes do mundo inteiro foram para a Espanha para defender a República e defender o povo espanhol. Infelizmente, foram derrotados. Quem coordenava naquela época a Brigada Internacionalista do Brasil, anotem aí, crianças, foi o nosso querido e saudoso Apolônio de Carvalho. Talvez tenha sido o militante da esquerda brasileira mais internacionalista que nós tivemos em toda a nossa história. Mas também mais um constrangimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, como vocês devem saber, 15 anos da Laurinha, a sua filha. E ele, Alexandre de Moraes, autorizou que somente 8 pessoas fizessem esta visita, assim mesmo com restrições, sem imagens, sem telefone celular, e que seriam todos revistados seus veículos na chegada e na saída. E alguns pensam que ele fez uma boa ação, além do uso da tornozeleira eletrônica que Bolsonaro já usa. Parabéns! Mais um constrangimento. Aquele homem que nada fez, mas está cumprindo já uma prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro faça um almoço em comemoração ao aniversário de 15 anos da sua filha. Com isso, ficaram autorizadas a entrada de 8 convidados à casa de Bolsonaro amanhã, entre 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. 5 dos convidados são pessoas que já frequentam o grupo de oração feito na casa do ex-presidente. Um deles é a senadora Damares Alves. Moraes ressaltou que todos os participantes da festa devem seguir as determinações judiciais impostas, como proibição do uso de celulares. Os veículos dos convidados também deverão passar por vistorias, Yuri. E essas foram algumas das notícias do dia de hoje. Eu espero que vocês, ao assistir ao nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E essa opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.